Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Recanto Dom Bosco, aqui no nosso espaço da missa, nos carros, em casa, nós estamos celebrando a 10ª semana do tempo comum e essa semana está aparecendo para nós no primeiro livro dos Reis, a figura do profeta Elias. Hoje o profeta Elias está desafiando aqueles que não creem ou aqueles que creem nos falsos deuses. E o profeta Elias faz essa pergunta para o povo: até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o Deus verdadeiro, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. Porque o profeta Elias percebia aquela instabilidade na fé e as pessoas muito vulneráveis. E o profeta Elias estava anunciando Deus como nós o conhecemos hoje. E de repente havia uma diversidade de outros deuses, outras crenças, superstições muitas vezes, e diante dessa inconstância é que o profeta Elias faz essa pergunta, né? Até quando andareis mancando com os dois pés? Talvez essa seja hoje, meu irmão, minha irmã, para você, para mim, uma questão também bastante pertinente, porque de um modo geral, muitas pessoas, o ser humano de um modo geral, anda mancando com os dois pés. Ao mesmo tempo que crê, não crê. Ao mesmo tempo que confia, não confia. E olha quantas coisas Deus tem mostrado para nós ao longo dessa pandemia toda. Quanta confiança o homem tem em si mesmo, em seus bens, em seus diplomas, em seus cargos, e de repente tudo isso caiu por terra diante de um vírus que veio para mostrar a fragilidade do ser humano, para mostrar que não somos nada. Quantas pessoas de repente passaram a ver a vida com outros olhos a partir daqui? Quem imaginava que o ser humano chegaria na situação que está chegando hoje? Grandes potências, de repente, se veem prostradas diante de um vírus. A ciência toda cheia de si, toda endeusada, idolatrada por muitos, de repente se vê também perdida, patinando diante de um vírus que tem causado tantas situações por esse mundo afora. E nós somos chamados, irmãos e irmãs, a crer em Deus, a não deixar que essa situação da pandemia roube a nossa fé, nas condições precárias que seja, através da live, a missa aí dentro dos carros, você da sua casa, alguns aqui mais ou menos acomodados nessa situação até um pouco constrangedora, que não percamos a fé, que saibamos que o Senhor é por nós e que essa situação está passando. Se já não passou, muitas vezes as coisas são reais, mas muitas vezes também são exageradas, né? Você sabe que existe muita má vontade, muito jogo político às vezes, muita ideologia atravessando no meio desse assunto do coronavírus, e talvez as coisas sejam mais simples do que o mundo aí fora tem apresentado para cada um de nós. Que você possa se manter firme na sua fé, caminhar com a igreja. Amanhã é dia de Corpus Christi, corpo de Cristo.
haverá missas aí na cidade inteira, drive-in, as pessoas dentro dos carros, lá na praça da igreja. Nós estaremos lá em frente à quase paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Oásis. Vamos celebrar, mas que não percamos de vista a nossa capacidade de nos indignar, de questionar e saber que o Senhor não se contenta com essa situação que muitas vezes o ser humano potencializa. Às vezes a doença é isso aqui, mas as pessoas potencializam tanto e o medo vai tomando conta. Faça o que você pode para manter as normas que são pedidas aí pela saúde, etc. Mas não deixe de crer, não deixe de viver, não deixe de ir à igreja, de passar pela paróquia durante o dia, visitar o Santíssimo. Amanhã, Corpus Christi, não perca a missa. Amanhã é dia santo de guarda, não é um feriado qualquer, é dia santo de guarda. Então, de qualquer forma, seja onde for, participe, viva bem a sua fé. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, sempre. Na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, seja como for, a palavra é a mesma. Deus é o mesmo. E Jesus diz hoje: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar à lei o pleno cumprimento. E o cumprimento da lei é o amor a Deus, o amor ao próximo. E nós precisamos amar mais a Deus e, consequentemente, temer mais a Deus, confiar mais em Deus. Talvez muitas autoridades estejam tirando Deus da jogada. As decisões, na grande maioria, é pensando talvez na política e no dinheiro. O povo mesmo, a fé, a família, os valores humanos, tudo isso está lá em último lugar. O que move a grande maioria das decisões, até mesmo os decretos, as leis, é nítido a questão política, a questão financeira, e talvez sobre a igreja ainda pesa um pouquinho a falta de tolerância, né? A intolerância religiosa, perseguição. Parece às vezes que querem dificultar o máximo possível. Eu gostaria que você, claro, você já fez isso, mas preste atenção lá em frente ao banco, em frente à casa lotérica, dentro do supermercado, na lanchonete, no restaurante, nas praças, o povo, o movimento aí. Será que as exigências estão da mesma forma que estão em cima da igreja? Por que aqui, agora, onde eu estou, não pode ter 300 pessoas espalhadas aqui nesse pátio, num lugar arejado, nesse salão que só tem essa parede que você está vendo atrás de mim? Por que nós não podemos colocar o povo sentado nas praças da igreja, em bancos, em cadeiras, mantendo a distância? Será que não está havendo um pouco de intolerância, um pouco de perseguição, um pouco de má vontade? Talvez autoritarismo por parte de algumas pessoas que estão lá decidindo, muitas vezes de maneira arbitrária, maneira parcial, e passando por cima de nós como um rolo compressor. A obediência, o respeito, as normas, as regras, os decretos, tudo isso é tolerável, mas vai chegando uma hora que não dá mais. Quando você percebe que a questão já não é tanto a saúde, mas são outras questões pessoais que vão sendo colocadas em jogo, que vão exercendo influência, aí já vai crescendo também no nosso coração um sentimento de indignação. Mas eu queria que você prestasse atenção que o mesmo que acontece com a igreja hoje é o que acontecia com a igreja no começo do cristianismo. É, aliás,
o que acontecia com Jesus. As autoridades, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, os saduceus, aquele povo lá da época de Jesus, vivia procurando uma forma de incriminar Jesus. Viviam procurando uma maneira de dificultar as coisas, para que Jesus não falasse, para que as pessoas não fossem atrás de Jesus, para que as pessoas se intimidassem também. Todo o relato da Semana Santa, do Domingo de Ramos, da Sexta-feira Santa, mostrou isso. Na hora final do julgamento ali, Jesus com Pilatos, vai para cá, vai para lá, enfim, não havia motivos para crucificá-lo, não havia motivos para julgá-lo, até que alguém propõe, tem aqui Barrabás, querem que eu solte Jesus ou Barrabás, enfim, mas não. Havia lá no fundo, uma ideologia contrária a Jesus, que é até hoje uma ideologia contrária a Deus, contrária à vida, contrária ao Evangelho, contrária aos valores do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se assuste, nós estamos sentindo na pele o que o próprio Jesus sentiu. Eu recomendo para vocês um texto belíssimo que ilustra tudo isso, que são as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, o finzinho ali das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, perseguidos, caluniados, atacados, injuriados, por causa de mim e da minha palavra. O vosso nome está escrito no reino dos céus. Você que de uma forma ou de outra está sendo impedido de viver a sua fé, às vezes nesse contexto de intransigência, saiba que você tem sim o seu nome escrito no reino dos céus. Você está sendo impedido, injuriado, às vezes difamado, caluniado pela palavra de Deus, pela sua igreja, pela sua fé. Não perca isso de vista. Os homens podem até sufocar, atrapalhar, dificultar, mas a nossa fé, a nossa relação com Deus, o que se passa aqui na nossa consciência e no nosso coração, isso ninguém vai roubar. Não tem autoridade, nem do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, que pode roubar a fé que está no seu coração. Atravessemos mais um pouquinho, quem sabe, esse período de deserto, esse período de perseguição, de confusão, de ataques, mas que as autoridades tivessem o mínimo de consideração e respeitassem, o que diz a Constituição, respeitassem a religião do povo, respeitasse a fé das pessoas, porque às vezes, quando se fala de Deus e da igreja, o peso e a medida parece que é diferente das outras situações do mundo aí fora. Mas vamos aguentar mais um pouquinho, Vamos continuar rezando e vamos esperar que as coisas de fato possam mudar. É perigoso agora, nas próximas semanas, acusarem a igreja ainda, Olha lá, porque hoje permitiram essa mixaria de gente aqui, 50 pessoas só, é perigoso amanhã ou depois acusarem a igreja ainda, se aumentar os casos de coronavírus, porque nós estamos aqui 1 metro, 2 longe um do outro, um monte de gente socada no carro lá para fora, mas amanhã ou depois é perigoso usarem isso aqui ainda para tirar até essa pouca liberdade que foi dada aqui, e assim nós vamos sofrendo e sentindo na pele aquilo que nosso Senhor também viveu e sofreu. Mas o Senhor, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Continuemos o nosso caminho. O Senhor é por nós e na hora certa virá a resposta
e o Senhor, com a sua palavra, prevalecerá como sempre prevaleceu. Assim seja. Amém.